abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, versículo número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Palavra do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, Deus da glória, Deus eterno, Deus soberano. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai, eu te peço nesta manhã que no abrir da minha boca me seja concedido a palavra com confiança, de modo a tornar notório o mistério do teu Evangelho. E que no decorrer da ministração da tua palavra, Senhor, assim como no princípio teu Santo Espírito se movia sobre a face das águas, move-se no seio do teu povo, concedendo acima de tudo entendimento e compreensão para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar nossos assentos. Ok. Os irmãos estão bem, não é? Os irmãos lá atrás conseguem ouvir a minha voz? Conseguem ouvir, não é? Amém. O Senhor é bom, amém? Se o Senhor não restaura a energia, o Senhor restaura a voz do seu servo, não é? Esses dois lados. Ok. Então, o nosso tema, o tema proposto na manhã de hoje é: Deus é a nossa suficiência. Amém? Eu quero falar sobre a suficiência de Deus. Quero falar sobre alegria, sobre gratidão. Quero falar dentro dessas temáticas, com base ao texto em que nós acabamos de ler. Amém? Eu sei que o texto é meio estranho e parece que não faz muito sentido numa primeira leitura. E diante de um texto como esse, pelo menos os estudiosos das Escrituras, os pregadores, já começam. Mas como esse camarada? De onde é que ele está tirando essas ideias? Aleluia. Eu sei que os pregadores pensam isso. Amém? Eu também penso. Aleluia. Ok. O método que eu vou usar no dia de hoje, em geral, não é um método comum nas minhas abordagens. Geralmente eu utilizo o método literal, mas hoje eu vou utilizar o método alegórico. Amém? O método alegórico consiste em fazer simologias. Aleluia. É o que a gente vai trazer nesse texto e é o que nós vamos abordar no dia de hoje. De dizer que esse é um método de interpretação das Escrituras. Amém? É um método antigo, não é um método novo. É um método que o filósofo Platão utilizava. O apóstolo Paulo faz menção a esse método em Gálatas capítulo número 4, quando ele fala de Sara
e Agar, ele diz que por alegoria, Sara e Agar representavam, e é um método, sobretudo, que a escola de Alexandria fazia muito recurso. Os expoentes dessa escola, poderíamos citar Clemente e Orígenes, eles utilizavam muito esse método alegórico nas escrituras sagradas. Aleluia. Como disse, sinto-me bem mais confortável utilizar o método literal, dramático histórico, que é, em geral, o mais comum para interpretarmos as escrituras. Amém? Mas como bom pregador que sou, antes de utilizar o método alegórico, eu quero primeiro trazer a narrativa do texto, não é? Aos irmãos, apesar de que a nossa igreja ela é bem instruída relativamente a esses textos, por um lado, e por outro lado, é um texto em que eu preguei no domingo antepassado, não é? Então, os irmãos, quem esteve no domingo antepassado? Só para ter uma noção. Ou melhor, quem não esteve? Fica mais fácil assim. Ok. Maior parte esteve no domingo antepassado. Isso significa que já não vou gastar muito tempo em explicar o contexto da passagem em si. Amém? O livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, ele narra a história de um romance. Por um lado, por outro lado, a história de sofrimento de uma mulher. Os irmãos conhecem. O livro fala, sobretudo no capítulo 1, capítulo 2, conta a história de um homem e duas mulheres. Elcana, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que amava as suas mulheres, um homem que cumpria aquilo que em Levítico, capítulo número 23, versículo 1, versículo 6, chama as solenidades do Senhor, a santa convocação, que de 3 em 3 anos tinham que visitar a casa do Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor. Êxodos capítulos 23, versículo 12, versículo 13, versículo 17, Deuteronômios capítulo de número 16, versículo 16, fala a respeito da lei da santa convocação. E os homens têm que se apresentar, pelo menos uma vez, diante do Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor e, posteriormente a isso, comer no templo do Senhor. Aleluia. Em Deuteronômios, capítulo de número 12, a partir do versículo 5 ao versículo 7, fala como é que esse pessoal, o povo, tinha que proceder no templo ao oferecer o sacrifício ao Senhor. O texto diz, mais ou menos assim, que no lugar em que o Senhor havia escolhido para oferecerem sacrifícios, dízimos, ofertas, eles tinham que comer e se alegrar ao Senhor. Aleluia. No versículo 7 diz que eles tinham que comer e depois de comer, irmão José, tinham que se alegrar. Aleluia. Amém? Então esse homem, ele tinha essa prática, tinha esse costume de ano em ano fazer visita à cidade de Siló. Nessa altura era o período em que estava o trono ou o templo do Senhor. Então, nós conhecemos a história de uma Ana que o ventre estava fechado, não podia conceber, porque o Senhor havia fechado o ventre. De uma Penina que disputava o lar, que procurava todas as vezes criar intrigas com Ana, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Aleluia. Mas, como eu disse que vamos usar o método alegórico, eu quero olhar para Elcana. Elcana, na minha abordagem,
vai representar Deus. E Ana vai representar eu, vai representar você, vai representar a igreja do Senhor. Amém? Eucana significa Deus possui. Amém? Então, Eucana está a representar o nosso Deus e nós estamos a representar de fato a igreja. Aleluia. Então, na minha abordagem, vou usar Eucana como Deus e Eucana como marido. Amém? E vou usar Ana como igreja e Ana como de fato mulher. Aleluia. Por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que um carro? Não te sou eu melhor do que um namorado? Melhor do que um emprego? Melhor do que um aumento salarial? Melhor do que qualquer coisa que queres? Aleluia. Assim diz o Senhor. Deus, Ele é suficiente para nós. Amém? Deus é totalmente suficiente para nós. E quando nós olhamos para essa narrativa, o texto diz que esta mulher era uma mulher amada pelo seu esposo. E uma mulher amada pressupõe que é uma mulher que não tem falta de nada. Eucana procurava garantir que todas as necessidades de Ana estavam a ser supridas. Ana não era uma mulher que passava fome. Talvez no nosso tempo, Ana poderia ser uma mulher que vive num palácio. Porque naquele período, para você ter duas mulheres, você tinha que ter condições. De acordo com os livros do Antigo Testamento, tinha que garantir que há condições para sustentar tanto uma e condições para sustentar tanto outra. Aleluia. Talvez teríamos tempo para abordar sobre isso, mas não é o objetivo da narrativa. Amém? Então, essa mulher, apesar de ter tudo diante de si, todavia era uma mulher ingrata. Era uma mulher que não conseguia dar valor naquilo que o seu esposo colocava diante de si. Por causa do tamanho desejo que ela tinha em querer agradar o marido, ela não enxergava as posses que ela tinha ao seu redor. Aleluia. Assim temos sido nós como igreja. Você sabe quantos ventos te passam quando você anda pelas ruas? Você sabe quanto cuidado, quanto investimento o Senhor Deus tem nos proporcionado? Você sabe o que é ser guardado durante 360 dias? Aleluia! E a Bíblia diz que Eucana, quando ele estava a fazer o sacrifício, depois de apresentar o sacrifício, ele pegava parte do sacrifício que tinha que ser comida, uma parte repartia para Penina, filhos e filhas, e a melhor parte repartia para Ana. A melhor parte o Senhor Deus concedeu a nós. Deus nos deu Cristo. Aleluia. O Senhor nos concedeu Cristo. E em Cristo nós temos tudo. Jesus é vida. Jesus é água. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a salvação, Jesus é a restauração, Ele é a reconciliação, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é o amor que excede todo entendimento. Jesus é tudo que nós precisamos. Aleluia. Então a melhor parte dá para o seu povo. Deus nos concedeu Cristo, mas parece que Cristo não tem sido suficiente para nós. Porque no momento em que ela tinha que comer e se alegrar, ela fazia o contrário. Ela não comia e chorava. Aleluia. O contrário de comer é não comer. O contrário de se alegrar é chorar. Ela não comia e chorava.
representava insatisfação. Apesar dos investimentos de Deus na nossa vida, todavia nós continuamos insatisfeitos. Aleluia. Deus coloca diante de nós bons líderes, coloca bons pastores, coloca um bom marido, coloca bons irmãos para nos orientar. Ainda assim somos como que ingratos. Aleluia. O que mais nós queremos? Onde é que nós havemos de encontrar satisfação? As pessoas estão buscando por satisfação longe da presença de Deus. Aleluia. E por causa do desejo que Ana tinha, Ana não conseguia enxergar o suprimento, o sustento e a graça de Deus na vida dela. Aleluia. Assim somos nós. Às vezes você quer um carro, você quer uma casa, você quer um namorado, você quer um marido, você quer alguma coisa e você vive lamentando, vive resmungando, vive chorando, vive triste, como se Deus não tem suprido as tuas necessidades. Aleluia. Quer dizer, por causa da tua necessidade, você não consegue enxergar a providência de Deus ao teu redor. Aleluia. Então, nós precisamos perceber aonde é que de fato nós encontramos a nossa suficiência. Você acha que você vai ser uma pessoa feliz quando casar? Você acha que você vai ser uma pessoa feliz quando você começar a trabalhar? Você acha que vai ser uma pessoa feliz quando tiver um salário de 1 milhão, de 2 milhões, 4, 5 milhões? Você acha que vai ser uma pessoa feliz quando terminares a licenciatura, terminares o mestrado, terminares o doutoramento? Você acha que vai ser feliz quando você ter filhos? A felicidade não está em coisas materiais. A nossa felicidade está em Deus. Amém? Deus, Ele supre as nossas necessidades espirituais. E todas essas coisas materiais, elas não são suficientes para preencher o vazio que há no homem. Salomão disse que os olhos do homem nunca se satisfazem. Aleluia. Para um homem casado, o mundo pelo menos pensa assim: não vou dormir com essa mulher muito bonita, vou me satisfazer. Depois de dormir com aquela mulher, vai olhar uma outra mulher que vai lhe parecer mais bonita, vai dormir com aquela mulher. Então você vai dormir com todas as mulheres, mas ainda que isso aconteça, não vai sentir-se realizado. Porque a satisfação do homem não está em bens materiais, não está em alcançarmos um bem, em alcançarmos alguma coisa, está em Deus. Aleluia. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Não te sou eu melhor do que aquilo que você busca. Não te sou eu melhor do que aquilo que você pede. E às vezes, a nossa mente fica tão voltada só naquilo em que nós queremos. E não começamos a ser pessoas gratas. Aleluia. Nós precisamos de agradecer ao Senhor. Amém? E precisamos agradecer ao Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos ganhos. Precisamos a começar a ser grato a partir dos pequenos ganhos. Você não tem noção de muita coisa que acontece no mundo. Se calhar você ainda tem um par de calçado para calçar, você ainda tem um chinelo, você ainda tem pão em casa para comer, mas há pessoas passando tremendas dificuldades. Aleluia. Há pessoas passando terríveis dificuldades. E nós, assim como Ana, estamos sempre a lamentar. Mesmo Eucana proporcionando tudo, só para tentar fechar aquele vazio da falta do filho, ainda assim estamos a lamentar, estamos a chorar, estamos a reclamar. Querido, encontra a tua satisfação em Deus. Amém? Tira da tua mente a ideia de que você vai ser feliz quando casares,
ou vai ser feliz quando tiveres uma realização. Nenhuma dessas coisas na terra nos satisfaz. Isso é um engano humano. O padrão do mundo diz mais ou menos assim: você quer encontrar felicidade? Você quer encontrar felicidade? Tenha um bom diploma, tenha um bom marido ou uma boa mulher e tenha um bom emprego. Você encontrou a felicidade. Um certo homem, ele perguntou no seu avô: aonde é que eu encontro a felicidade? Seu avô lhe disse: olha, tenha um bom diploma, uma boa mulher e um bom emprego. Ele estudou. Foi bom estudante. Fez licenciatura, fez mestrado, doutoramento, conseguiu um bom diploma. Após isso, conseguiu um bom emprego, ganhava muito bem. E no decorrer do período em que ele estava a lutar para encontrar um bom emprego, conheceu uma jovem, uma boa mulher. Ele tinha as três coisas e deu conta que ele não era feliz. Ele era uma pessoa muito ocupada e o casamento dele tinha graves problemas. Aleluia. Era uma pessoa deprimida. Ele disse: mas calma aí, eu já tenho um bom diploma, já tenho uma boa mulher, já tenho um bom emprego, mas eu não encontrei a felicidade. Aleluia. A felicidade não está em bens materiais. A felicidade está na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós buscamos. Às vezes, por não saber que isso está em Cristo, nós começamos a buscar em outros lugares. Aleluia. E Isaías capítulo 55, o Senhor Deus começa a dizer: oh, todos vós que tendes sede, vinde e bebei. Todos que tendes fome, vinde, comei. Vós que tendes fome, tendes sede e não tendes dinheiro, vinde e comprais. Por que vocês procuram o pão naquilo que não vos pode satisfazer? Gastam o vosso trabalho naquilo que não vos satisfaz. Aleluia. Então nós percebemos que em Deus nós encontramos a nossa suficiência. Aleluia. E a ideia de ser grato, nós aprendemos com o presbítero Denilson que a gratidão, ela gera multiplicação. Aleluia. Quando você começa a ser grato, você começa a viver os milagres de Deus na tua vida. Jesus, quando pegou naqueles 2 pães, nos 5 peixes, a única coisa que ele fez: Pai, eu te dou graça. E houve multiplicação. Amém? Amém, meus irmãos? E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Pelo facto de nós sermos filhos de Deus, pelo facto de nós sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo, a recomendação bíblica é ser uma pessoa alegre. Amém? Ou seja, ser uma pessoa alegre não pressupõe que você não tem falta de alguma coisa. Por quê? Porque o aspecto material que você pensa que vai proporcionar a tua alegria, como por exemplo, você acha que vai ser feliz quando tiver salário de 1 milhão. Nosso irmão José não está tão feliz, mas tem esse salário de 1 milhão. Está a profetizar. Aleluia. Não, a pessoa pensa não. Quando eu casar, achei o cume da felicidade. Há uns que estão no casamento querem sair. Aleluia. Então, você tem que perceber que não está nessas coisas. Está em Deus. Aleluia. E estando em Deus, você tem que procurar se alegrar em Deus, tendo ou não tendo. Se alegra pelas coisas que o Senhor te proporciona. Aleluia. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. A presença de Deus é maior e é melhor do que tudo que a gente pode desejar nessa terra. A presença de Deus. Ei. Meus irmãos,
A presença do Senhor não se compara com nada, nada, absolutamente nada nessa terra. A presença de Deus te faz esquecer os problemas. A presença de Deus traz uma paz que o mundo não pode dar. A presença de Deus traz uma satisfação que o mundo não pode dar. Aleluia. É complicado como pessoas, quando você estuda a história da igreja, você vê eles a serem mortos, mas eles estavam como estando alegres por causa da presença de Deus. Há uma presença que nos envolve. Há uma presença que nos toma. Obrigado. E nós precisamos dessa presença. E é a ausência dessa presença que está a fazer as pessoas procurarem satisfação naquilo que não lhes pode satisfazer. Algumas pessoas no nosso meio, eles estão bem vestidos, estão bem apresentados, mas a presença de Deus neles já se foi. Amém? Agora parece que vamos mudar o curso da mensagem. Algumas pessoas entre nós só estão em pé fisicamente. A presença de Deus já se foi neles. Estão viver de pecado em pecado. Quando há ausência da presença de Deus, a pessoa procura satisfazer essa ausência com outras presenças. E essas presenças vão matando as pessoas. Meu irmão, hoje é o dia que o Senhor Deus quer que você se arrependa. Hoje é o dia com que o Senhor quer com que você muda o curso da tua vida. Amém? Não tenta preencher a presença de Deus em ti com outras coisas. Você sabe que isso não te pode satisfazer. Nós estamos a viver situações críticas no seio da igreja. As pessoas estão a pecar sem limites. Mas, aparentemente, estamos todos bem. Amém? Porque o pecado não se vê na cara. Aleluia. Aparentemente estamos todos bem. Só que estar aqui à frente a pregar não é sinônimo de estar bem com Deus. Amém? Ter um cargo na congregação não é sinônimo de estar bem com Deus. Você tem uma responsabilidade, mas você não tem a presença. Aleluia. Então você precisa tratar isso o mais rápido possível. Amém? Porque quando nós saímos da presença de Deus, nós começamos a enxergar a vida numa perspectiva diferente. Era mais ou menos isso que estava a acontecer com o homem de Salmo 73. Estava na igreja, mas estava longe da presença. Amém? Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus nos envolve. A presença de Deus nos transforma. A presença de Deus nos convence dos nossos pecados. Você não precisa ouvir um sermão. Você não precisa ouvir uma pregação. Até na oração a presença te convence. Aleluia. Quando a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo diante da presença de Deus, você acha que Deus vai estar a falar dos teus pecados? Só você está diante dele, todo o jornal cai. Porque a presença dele revela toda a nossa iniquidade. Aleluia. E a única forma de resolvermos isso é por meio de um verdadeiro arrependimento. E a ausência da presença dele, sabes o que é que causa? Tira a alegria da salvação. É o que Davi fala em Salmos capítulo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A falta da alegria da salvação nos leva a viver uma vida pecaminosa. Nos leva a viver uma vida de aparência.
Nós não precisamos agradar nenhum homem aqui. Aleluia. Você não tem responsabilidade de agradar homem nenhum, porque ninguém estará contigo no dia do juízo. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Então você não tenta viver uma vida de santidade, de pureza para agradar pastor, para agradar líder, para agradar alguém. Não, vive para Deus. Aleluia. Vive para Deus, meus irmãos. Se for para fugir do pecado, fuja do pecado. E quando não tiver ninguém, melhor ainda, porque Deus está aí. Amém? As pessoas estão a ceder muita coisa, porque o mundo está a vir com força. O mundo está a vir com tudo, meus irmãos. Só a presença dele em nós vai nos ajudar a fugirmos. Só a presença dele em nós. Com as nossas forças, nós não vamos conseguir. Aleluia. Se você parar de orar, se você enfraquecer na oração, o mundo vai te chamar. E todos nós somos crentes, conseguimos dar conta disso. Amém? Quando você enfraquece na vida, na busca por Deus, as coisas que já não te chamavam a atenção no mundo, começam a te chamar. Você já não olhava para as mulheres, ou seja, você olhava para as mulheres e não lhes via. Mas quando você enfraquece, você começa a ver as mulheres. Amém? Você começa a prestar atenção naquilo que você já não prestava atenção. Você conseguia vencer naturalmente os pecados. Daí percebemos que a presença dele nos proporciona o poder para vencer o pecado. E a ausência da presença dele nos faz cambalhotar nos mesmos erros. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos ser preenchidos por Deus. Precisamos ser cheios de Deus. Aleluia. Deus é a nossa suficiência. Alegrai-vos no Senhor. A alegria é onde? É no Senhor. A alegria não é em nenhum outro sítio. Alegrai-vos no Senhor. Tendo ou não tendo, alegra-te em Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Orai sem cessar. Nossa alegria deve ser no Senhor. A ausência de alguma coisa, ou a busca por algo que você espera em Deus, não pode ser motivos para você sair da presença de Deus. Você não pode brincar com Deus como se Deus fosse um homem. Senhor, se não me abençoares, eu não vou te servir. Se não fazeres isso, eu não vou na tua casa. Você vai morrer nos teus pecados. E todos nós somos substituíveis. E o mesmo acontece nas empresas. Fica uma semana fora da empresa, já vai ter uma outra pessoa a fazer o teu trabalho. Morres amanhã, depois da manhã tem alguém a trabalhar no teu lugar. Nenhum de nós é substituível. Aleluia. Então por que nós nos afatigamos naquilo que não nos pode satisfazer? Porque nós gastamos toda a energia naquilo que não proporciona satisfação. E nos esquecemos. Deus abençoe mais uma vez. E nos esquecemos daquilo que é mais importante para a vida. Aleluia. Meus irmãos, é importante esse ponto. A pregação, esse pregador que está aqui a pregar diante de vocês, está diante dessas mesmas palavras. Amém? Eu estou a pregar para vocês e estou a pregar para mim. O apóstolo Paulo dizia: não que já tenha alcançado, eu também me esforço. Aleluia. Meu irmão, não largue a Cristo. Aleluia. Busque a presença de Deus. Volta a estar na presença de Deus. Seja uma pessoa grata ao Senhor.
Seja grata pela vida. Seja grato pela salvação. Seja grato por Deus te usar para fazer a sua obra. Que tamanha graça é essa? Ser usado por Deus para pregar, para orar, para fazer a obra dele. Nós! Paulo disse: eu não sou digno, sou o pior dos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. Amém? A graça de Deus nos alcançou. Podes vestir bem, podes estar aparentemente bem, mas você sabe que por dentro estás quebrado. E só Deus pode restaurar você. Só Deus pode transformar você. Aleluia. Só Deus pode proporcionar arrependimento no teu coração. Renda-te diante da palavra de Deus. Todos nós precisamos nos render diante de Deus. Ninguém escapa de si. E é muito importante a gente vir para a igreja, porque todas as vezes que a gente vem para a igreja, Deus fala conosco de alguma forma. Aleluia. Então esta mulher, o que ela tinha que fazer, ela não fazia. Ela não era uma pessoa grata. E por não ser uma pessoa grata, ela não conseguia desfrutar de tudo aquilo que estava à sua disposição. Assim somos nós muitas vezes. Aleluia. Às vezes nós só estamos focados no que nós estamos a pedir para Deus. Mas nós nos esquecemos de tudo que Deus já nos deu. Não agradece ainda pelo que tens. Porque lamentas tanto pelo que você não tem, quando você pode ser grato pelo que já tens. Porque aquilo que você busca, aquilo que você já tem, talvez é o desejo e a oração de um outro irmão. Então você tinha que ser grato, em vez de estar a lamentar, em vez de estar a chorar, em vez de não estar a comer, em vez de ter um coração mau. Por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Só por causa de eu não te conceder algo que eu não te quero ainda dar agora, porque estou a trabalhar em você. Aleluia. Deus está a trabalhar em nós. Amém? E eu disse no domingo antepassado, e volto a dizer: nós não teremos tudo o que nós desejamos, ou tudo o que pedimos a Deus, salvo se usarmos caminhos ilícitos. Amém? Porque nós precisamos de fato estar na presença de Deus, para que as nossas motivações, os nossos pedidos estejam alinhados com o querer de Deus. Amém? Você precisa estar na presença de Deus para que o teu querer seja aprovado. Tem que estar alinhado. Deus não muda o querer dele por causa do teu querer. Você tem que estar na presença dele e ele converter o teu querer, ele colocar o querer dele em ti e fazer do querer dele como o teu querer. E quando você pedir, de fato ele te dá. Não sei se vocês perceberam. Ou seja, naturalmente, o homem por si só não tem desejos de agradar a Deus por causa do pecado. Amém? Então todo bom desejo, todo bom pensamento, o desejo de querer pessoas salvas, isso não é do homem. Esse é um desejo que Deus instalou no homem pelo fato do homem se unir a Ele. Aleluia. E é isso que a presença de Deus proporciona no homem. Então, quando as coisas que te chamavam a atenção no mundo, ou melhor, as coisas que já não te chamavam a atenção, já não era escândalo para ti, passa a ser aquilo que você defendia que era pecado, e de fato era. Agora já não é. Você não está bem com Deus. Você precisa voltar no teu princípio. Aleluia. Talvez você já não vai conseguir orar 10 horas como orava antes, porque você era uma pessoa que só trabalhava, só estudavas, não trabalhavas, não tinhas família. Talvez você não vai ser não vai ter a mesma intensidade que noutrora.
Mas uma coisa você precisa ter. Precisas manter essa comunhão diária. Talvez não vai ser na mesma intensidade porque você hoje já não tem o mesmo tempo. Atenção. Amém? Porque às vezes as pessoas querem fazer coisas impossíveis. Você antes tinha todo dia. Agora você já não tem todo dia, mas quer usar todo dia. Depois começa a quebrar outras áreas da vida. Amém? Por exemplo, nesse aspecto do emprego. Quase todos nós, se não todos, que estávamos à procura de emprego, quando a porta do emprego se abriu, o que é que nós dissemos? Deus seja louvado. Graças a Deus. Fomos gratos ao Senhor, amém? Mas agora, quantos de nós continuam a dar graças a Deus por esse emprego? Quando esse sentimento de gratidão se perde, sabe o que acontece? Começamos a ser infiéis. Já não começamos a trabalhar para a glória de Deus, porque agora você falta quando quer. Há dias que você inventa desculpa, amém? Há dias que você cria uma situação, não estás a ser grato ao Senhor, estás a desprezar o dom de Deus na tua vida. E isso que você está a desprezar, você não sabe quantos estão orando para ter. Aleluia! É o que estava a acontecer com Ana. Ana não sabia o que é dormir no luando. Mas um só desejo que ela tinha, que o Senhor não estava a conceder, era motivo para viver toda a vida amargorosa. Para ser uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Como é que o cristão vai ser uma pessoa triste? Como é que o cristão vai viver uma vida de amargura? Quando você tem um Cristo que supre todas as tuas necessidades. Nele, Ele nos fez redenção. Ele nos salvou, nos abençoou antes da fundação do mundo, nos elegeu, aleluia, e nos revelou o mistério da sua vocação, amém? Nos fez seus filhos e nos deu esperança de vida eterna, aleluia. Você é cristão, amém? Deus pagou um grande preço por causa de nós. Jesus, o maior investimento de Deus para poder te resgatar. Deus te elegeu em Cristo Jesus. Não se frustre por causa de alguns desejos teus que não estão ainda a ser satisfeitos. Antes, avalia bem o teu coração, se de fato isso é para a glória dele ou para a tua exaltação. Amém? Talvez você fica frustrado desnecessariamente. É que a tua vontade está tão distante da vontade de Deus. Por causa disso, Deus não realiza. Amém? E quando você esforça, sabe o que é que Deus faz? Que entrega. É isso que o povo de Israel fez. Samuel, nós queremos um rei que esteja diante de nós como os outros povos, as outras nações. Samuel ficou triste, disse Deus, esse povo está pedindo um rei. Deus disse, olha, Samuel, não fique triste. Eles não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Mas diz para eles que vocês vão ter um rei que vai comer o dízimo dos vossos filhos, vai maltratar as vossas mulheres, vai fazer tantos males. Samuel falou para o povo disse, mas ainda assim queremos um rei como as outras nações. Deus lhes entregou o rei que eles queriam. Aleluia. Deus, em sua presciência, já previa um rei. Aleluia. No seu tempo, mas o povo insistiu para que Deus lhes concedesse rei. Os entregou para a destruição deles. Aleluia. Então nós precisamos estar alinhados com Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos olhar para Deus. Quando você lê aqui no livro de Filipenses, capítulo número 4. Versículo de número 12 e 13. Diz o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O apóstolo Paulo, as dificuldades da vida lhe tornaram uma pessoa madura, um apóstolo maduro. O apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, está a falar de suprimento de dinheiro, necessidade monetária. Amém? Se você ler o contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo está a falar sobre a generosidade, as boas práticas que os filipenses tinham. E ele está a dizer: eu sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter como a não ter. Muitos de nós não estamos acostumados a não ter. E às vezes é necessário na vida não ter, porque a fase em que nós não temos, Deus também nos instrui. Precisamos não ter para aprendermos a nos posicionar quando nós não temos. A ideia de posso todas as coisas naquele que me fortalece é posso todas as coisas no sentido de quando não tenho e quando eu tenho. Amém? Não que muitas vezes nós utilizamos posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou entrar nesse emprego, aleluia. Amém? Está instruído nas diversas fases da vida. Amém? Tendo, Deus é contigo. Não tendo, Deus também é contigo. Seja grato ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus é a nossa suficiência. Para de chorar, começa a comer e muda o estado do teu coração e seja grato ao Senhor. Alegra-te pela salvação em Cristo Jesus. Alegra-te pela vida. Alegra-te por tudo quanto Deus te tem proporcionado. Aleluia. Se nós morrermos, estaremos com Cristo. Há uma esperança maior. Há uma vida maior. Há uma promessa maior. As coisas dessa vida não te podem frustrar a ponto de você abandonar a fé cristã. Amém? A ponto de você abandonar o caminho de Cristo. Porque tudo isso que nós estamos aqui a presenciar, tudo isso vai passar. Amém? Há uma esperança maior. Paulo disse que se prega que Cristo não ressuscitou, logo os mortos não ressuscitam. Porque a ressurreição de Cristo implica a ressurreição dos mortos. E o problema que estava instalado em Coríntios, aí no capítulo 15, o que estava em causa não era a ressurreição de Cristo, era a ressurreição dos mortos. Amém? Se Cristo não ressuscitou, comemos e bebemos e amanhã morremos, acabou. Nós somos mentirosos, nós somos falsas testemunhas. Mas se de fato Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Há uma esperança maior. Aleluia. Não te frustres. Busca satisfação em Deus. Aleluia. Não perca sono naquilo que não é pão, naquilo que não te pode satisfazer. Eu não estou a falar para você parar de trabalhar, mas entende o sentido. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Fale com Deus em função dessa palavra. Fale com o Senhor. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Não te sou eu melhor do que um carro que você pede. Não te sou eu melhor do que o marido que você busca. Não te sou eu melhor do que o emprego que você busca. Não te sou eu melhor do que qualquer realização humana que você busca. Então, se eu sou o melhor por conta de tudo isso, por que você se frustra? Por que você chora? Por que você lamenta?
Porque você vive resmungando. Se eu preencho todo o vazio, fale com Deus, fala com o Senhor, seja grato a Deus, seja grato a Deus pela vida, seja grato a Deus pela salvação, seja grato a Deus pela saúde, seja grato a Deus por tudo. Ainda que você estiver enfermo, seja grato a Deus, porque uns na tua condição já estariam mortos. Seja grato a Deus por te usar na sua obra, por te usar no seu ministério. Fala com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que está sentado, se coloque de pé mais uma vez. Vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Pregou-se sobre a suficiência de Deus. Eu acredito que você compreendeu, né, muito bem sobre este tema, que foi uma bênção. Então nós vamos declarar que o Senhor é a nossa suficiência. Vamos declarar que o Senhor é o nosso Senhor todos os dias. Você vai levantar as tuas mãos em reverência ao Senhor. Vamos declarar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o